Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a armadura de Deus, de Efésios capítulo 6. Isto englobado no facto de nós sermos soldados de Cristo. E então, o Senhor, para nós lutarmos contra as hostes espirituais da maldade, e sendo mais textual, no versículo 12 de Efésios 6, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. A nossa luta é contra este inimigo. Não é uma luta física, não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas, é sim contra as hostes espirituais da maldade, contra Satanás e o seu exército. E nós hoje vamos considerar a espada do Espírito. E lemos acerca disso no versículo 17. Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isto é uma luta de proximidade. Quando nós lemos aqui, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, luta é a palavra grega paleo, que significa luta corpo a corpo, uma luta de proximidade. Claro que Satanás também usa os seus dardos inflamados, pode lançá-los à distância, e nós temos que embraçar o escudo da fé para nos protegermos desses dardos inflamados, mas é acima de tudo uma marcação cerrada que ele faz a cada soldado de Cristo. Ele fez-lo inclusivamente em relação ao Senhor Jesus. A certa altura Jesus disse: aproxima-se o príncipe deste mundo. Ele aproxima-se. E no início do seu ministério Jesus foi tentado. E houve ali uma luta corpo a corpo. Não foi uma tentação, ou podemos dizer que foi uma tentação, mas com três áreas diferentes, uma tentação tríplice. E como é que Jesus travou esta luta contra Satanás, contra o diabo? Ele usou a espada do Espírito, ele usou a palavra de Deus. E o modo como ele o fez, isto traz ensinos importantes para nós, para travarmos também esta luta, para resistirmos no dia mau e ficarmos firmes e não cairmos em tentação, usando a palavra de Deus. Há dois termos para a palavra de Deus. Há o Logos, que é a palavra na sua globalidade, a palavra inteira, e há a Reuma, que é uma palavra específica para uma determinada situação. E como nós iremos ver, Jesus usou a Reuma. Portanto, não é suficiente nós conhecermos a palavra, sabermos muito da palavra, mas depois nós não a sabermos manejar, não a sabermos usar nesta luta de proximidade contra o inimigo. Então entra aqui Reuma, uma palavra específica com uma seta que acerta o alvo. E Jesus fez isso. E em que é que consistiu? Satanás, nesta tentação tríplice, ele tentou colocar em causa a identidade do Senhor Jesus. Semear a dúvida na sua mente, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Questionar a sua identidade. Começou assim, no início do ministério do Senhor Jesus, e acabou o seu ministério com o mesmo ataque. Conjuro-te, disse o sumo sacerdote, conjuro-te pelo Deus vivo, és tu o Filho de Deus. E Jesus responde dizendo: tu o disseste. Jesus assumiu que era Filho de Deus. E então o sumo sacerdote disse: não é necessário mais nada. Ele blasfemou, ele diz que é Filho de Deus, e ao fazer-se Filho de Deus, ele fazia-se igual a Deus. Portanto, Satanás continuou a questionar a sua identidade. E mesmo quando Jesus estava crucificado, as pessoas que por ali passavam diziam: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. E Jesus não desceu, porque ele estava a realizar uma obra, a obra maior de todas, e por isso estava a fazer uma grande obra e ele não podia descer. Mas voltemos à tentação. Três áreas. Concupiscência da carne. Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites, ele tinha fome, e Satanás ataca citando um versículo para que ele transformasse as pedras em pães, e Jesus diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus, fazendo isto, ele usa uma palavra específica, dando mais importância à palavra de Deus, da qual ele se alimentava, do que propriamente
a suprir naquela hora uma necessidade física por indicação e sugestão do inimigo. Jesus não andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Não era por sugestão, por indicação dele. E então Jesus resiste com uma palavra específica, responde especificamente a essa sugestão do diabo. Depois, Satanás ataca noutra área, a soberba da vida. Como não sei, mas transportou Jesus até ao pináculo do templo. Dizem que era a altura da Páscoa e uma grande multidão estava lá embaixo. E Jesus poderia bater palmas lá de cima do pináculo, chamar a atenção e lançar-se dali abaixo. Até porque Satanás, citando a palavra de Deus de uma forma incompleta, mas ele disse, se isso acontecer, está escrito que Deus dará ordem a teu respeito para que os anjos te apoiem, de modo que nenhum mal te aconteça. E Jesus, portanto, também não acolhe esta sugestão e diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. E Satanás então faz uma última tentativa. Esta aqui era mais aliciante. Satanás permite que Jesus tenha uma visão dos reinos do mundo, a sua glória, e diz que não é preciso a cruz, por outras palavras. Se tu prostrado me adorares, tudo isto será teu. Sem haver necessidade de morte, sem haver necessidade de sacrifício. E Jesus retorquiu dizendo, mas também está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, só o Senhor prestarás culto. Portanto, Jesus responde à letra, usando a palavra de Deus, com assertividade, com firmeza e acertando no alvo. Ora, para nós nos lembrarmos assim da palavra e usarmos desta forma, citando a palavra, é necessário que nós tenhamos conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses dizendo que a palavra habita em vós abundantemente. Outra versão diz ricamente. Porquê? Porque o Espírito Santo só nos pode lembrar de coisas que nós sabemos, que nós conhecemos antecipadamente. Ele não nos pode lembrar de coisas que nós desconhecemos. Em certas situações eu sou surpreendido, tanto a pregar como a evangelizar, e vem-me à memória coisas que eu estudei, que eu aprendi há 30 anos atrás, há 40 anos, que estão soterradas na minha memória, mas que o Espírito Santo me faz lembrar. E tantas vezes é uma palavra específica, é um reuma para aquela situação. Mas é necessário nós conhecermos a palavra, nós temos passado por lá para que o Espírito Santo traga à memória esta espada que é do Espírito. É do Espírito porque foi o Espírito Santo que inspirou homens santos de Deus para escreverem esta palavra. Mas vamos tentar exemplificar como é que nós, na nossa vida prática, no nosso dia-a-dia, podemos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Perante uma tentação, primeiro ponto certo, que é, não veio provação ou tentação senão humana, e fiel é Deus que com a tentação Ele também nos dá o escape para que a possamos suportar. Ele dá-nos o escape, Ele dá-nos a força, Ele dá-nos os meios para nós podermos suportar essa provação, essa tentação. Portanto, nós não seremos provados além daquilo que a graça de Deus pode suprir e a palavra de Deus pode ajudar para nós resistirmos a essa provação, resistirmos a essa tentação sem cairmos. Coisas que o inimigo pega. Áreas que ele nos ataca. Baixa autoestima. Pode insinuar na nossa mente que nós não prestamos. E se calhar naquele dia é o dia mau neste sentido. Levantamos, olhamos ao espelho, não gostamos da nossa pessoa, não gostamos daquilo que vamos fazer nesse dia. E antes de partirmos para o campo de batalha, nós já estamos vencidos. Pensando que não somos capazes de ultrapassar o obstáculo desse dia, precisamos de tratar de algum assunto e sentimos-nos também incapazes para tratarmos disso. E o inimigo vai alojando uma mensagem na nossa mente, dizendo que nós vamos tropeçar outra vez, que nós não somos capazes, que não temos importância. E como é que nós podemos reagir? Dizendo, a nossa capacidade vem de Deus. O apóstolo Paulo citou este versículo. A nossa capacidade vem de Deus. Eu realmente não tenho meios pessoais próprios. Eu não sou capaz.
Mas em Deus eu poderei ultrapassar muralhas. Em Deus eu posso ganhar. Em Cristo eu posso ser mais do que vencedor. E muitas vezes o Senhor permite que um obstáculo surja e que até inclusivamente o Senhor pode usar essa insinuação, essa tentação do inimigo dizendo que nós não conseguimos. Para quê? Para que sintamos a nossa fraqueza, mas ao mesmo tempo devemos de nos apoderar do poder de Deus. A sua graça nos basta. E o seu poder aperfeiçoa-se na nossa fraqueza. Então, como é que nós podemos contra-atacar? Como é que nós podemos resistir? Sim, eu sou fraco. Eu não presto. Mas eu sou precioso para Deus. E quando eu estou fraco, então sou forte com a força de Deus, a força do Senhor. Pode também, noutra situação, gerar um medo ampliado. Termos medo. Termos medo não somente do nosso passado, passando a vida a olhar para trás, e isso não é uma boa ideia. Se nós fôssemos a conduzir um carro sempre a olhar pelo retrovisor, estaríamos sujeitos a um acidente, sujeitos a acidentes frequentemente. Podemos ter medo do nosso presente, o que é que vai acontecer, depois aquela coisa qualquer dia em relação ao futuro, as preocupações, uma preocupação antecipada, que não resolve nada, mas ficamos preocupados, ansiosos. Como é que nós podemos usar a palavra de Deus, a espada do Espírito, numa situação desta? Podemos citar versículos. Deus é por nós, Deus é por mim. O qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo diz isso. Eu sou importante para Deus. Ele pertence à minha equipa, ele é o capitão da minha equipa, ele está ao leme do barco da minha vida. Por isso, aconteça o que acontecer, eu vou ganhar. Então, Satanás, tu já perdeste. E mesmo que eu tenha que passar por tribulações, até devido ao facto de eu assumir a minha identidade, mesmo que eu tenha que padecer devido às minhas más escolhas, no fim, Deus tem poder para fazer com que todas as coisas contribuam juntamente para o meu bem, inclusivamente os meus fracassos. Não quero abusar da graça, mas a graça está lá, superabundando em relação ao meu pecado, em relação às minhas fraquezas. O medo, calúnia, a injustiça. Sabes o que é que dizem de ti? E só perante esta pergunta nós ficamos com medo, aterrorizados dentro, preocupados, agitados. Mas o que é que dizem de mim? Às vezes é como que o inimigo bata com os pés no chão para nós fugirmos. Perdermos a paz, a segurança. Fizeram isso com o apóstolo Paulo tantas vezes. Como é que ele reagiu? Como é que ele usou a espada do Espírito? Como é que ele usou? Então, a certa altura, ele diz: a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque de nada me acusa a consciência. Ponto importante, se a consciência não nos acusa, podem criticar, podem murmurar, podem acusar. Nós, se nós quisermos justificar algumas situações, teríamos que andar de porta em porta. As penas já foram lançadas ao vento, nós não as conseguimos recolher, mas podemos refugiar com esta promessa. O Senhor sabe, Ele conhece os meus propósitos, os meus motivos e o contexto. Muitas vezes acusados porque não sabem o contexto. Ou se sabem e não querem saber, desprezam esse contexto. Não conhecem as nossas intenções, as intenções do coração. Porque é que dissemos, porque é que fizemos. Mas o Senhor sabe. E se a consciência não nos acusar, ela é o árbitro. A paz de Deus, o árbitro. Então Paulo diz, se a consciência não me acusa, eu não estou preocupado em ser julgado por vós. Quem me julga é o Senhor. E o Senhor vai me julgar retamente. Ele é o juiz de toda a terra. E quando Ele julgar a minha causa,
E Ele vai ver. Ele conhece os meus motivos. Ele conhece porque é que eu disse, porque é que eu fiz. Ele sabe. E a consciência não me acusa. E poderíamos usar outros exemplos, mas é assim, é de uma forma específica, o tal reuma. É aplicar a palavra, citando a palavra. Jesus citou de uma forma audível. Jesus citou a palavra. E nós, para citarmos a palavra, temos que memorizar a palavra. E contra-atacar face às insinuações, às tentações de Satanás, do seu exército, para nos derrubar. E nós dizemos, está escrito. Não vamos usar os nossos próprios argumentos. Por mais especiais que eles sejam, lógicos. Não. Aqui não entra a lógica, aqui não entra a sabedoria humana. Aqui entra a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós citamos a palavra de Deus. Citamos. Perante esta citação sábia, palavra bem manejada pelo Senhor Jesus, como é que Satanás reagiu? Nós lemos que o diabo que o deixou por algum tempo. Cabeça baixa, derrotado pela palavra. Mas também lemos o diabo que o deixou por algum tempo, pois ele voltou. Mas com certeza que noutras tentações, noutras provações que Jesus experimentou, ele citava a palavra, refugiava-se na palavra. Ele não só respondia às perguntas de alguns, fazendo outra pergunta, como lês, mas ele próprio, para que se cumprissem as Escrituras, ele dava importância à palavra. E usava a palavra, como está escrito. Nos dias de hoje, nesta luta próxima contra o inimigo das nossas almas, é a palavra. A palavra que é mais eficaz do que uma espada de dois gumes. Não somente para convencer os contradizentes, mas também na nossa luta contra Satanás, o nosso inimigo, contra os exércitos espirituais da maldade. É pela palavra. Que este estudo possa contribuir para uma consciencialização cada vez maior de cada um de nós, para que a palavra de Deus ocupe um lugar predominante no nosso relacionamento com Deus, na nossa caminhada cristã, lendo, ouvindo, estudando, meditando, memorizando a palavra. E não faltarão oportunidades para que o Espírito Santo nos lembre da palavra e nós digamos, mas está escrito. E ao fazê-lo, estamos a usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Senhor nos abençoe.